Residia por ali, permanentemente, e provaria que um de la Puerte, porque eu de fato adotara essa nova grafia, a origem do meu nome, não devia ser olhado como um demônio. Talvez o conforto fosse aumentado pelo fato de que, embora o priorado de Hexham fosse uma reprodução da era medieval, seu interior era, na realidade, internamente novo e livre da velha Vérmia, assim como dos velhos fantasmas que ali habitavam. Como eu disse, mudei-me em 16 de julho de 1923. Meu pessoal doméstico se compunha de 7 criados e 9 gatos, dos quais eu gostava particularmente. O meu gato preferido era o gato mais velho, chamado Negro. Tinha 7 anos e vira comigo de minha casa em Bolton, em Massachusetts. Os outros eu fora adotando enquanto morava com a família de Capitão Norris. Durante 5 dias, nossa rotina se processou com a maior placidez, sendo meu tempo mormente empregado na codificação de velhos dados da família. Acabaram obtendo algumas narrações muito detalhadas da tragédia final e da fuga de Walter de la Puerte, as quais calculei que consistiam o costume provável dos papéis hereditários destruídos no incêndio de Carfax. Verificando-se que meu antepassado fora acusado, com sobeja razão, de ter assassinado os outros membros da família, exceto 4 criados, seus cúmplices, cercado de 2 semanas depois de uma chocante descoberta que transformara completamente o seu comportamento. Mas que, exceto por indução, ele não revelara, salvo, talvez, os criados que ajudaram e depois fugiram e desapareceram. Aquela deliberada carnificina, que incluía o pai, 3 irmãos e 2 irmãs, fora largamente perdoada pelos aldeões, e tão benignamente encarada pela justiça que seu perpetrador se ausentara com honra, ileso e sem disfarce. A Virgínia. A impressão geral era de que ele lhes purgara da terra uma maldição imemorável. Eu me pergunto muito, que descoberta teria motivado um ato tão terrível? É o que eu dificilmente podia conjecturar. O Walter de la Puerte deveria ter conhecimento. Havia anos das sinistras histórias que corriam sobre sua família, de maneira em que esse material não o poderia impulsionar. Então fora testemunha de algum assombroso rito ou tropeçado em algum espantoso símbolo assustador e revelado no priorado, ou ao mesmo no arredor. Constava que fora um moço tímido e muito bondoso na Inglaterra. Na Virgínia, parecia mais assombrado e apreensivo do que mau ou azedo. Francis Harley of Belwing, outro cavalheiro aventuroso, fala dele em suas memórias como sendo um homem de justiça, sem exemplo, de honra e urbanidade. Em 22 de julho, ocorreu um primeiro incidente que, embora considere ligeiramente no momento, tomou um significado sobrenatural com relação ao acontecimento. Foi uma coisa tão simples que quase passaria despercebido e possivelmente não seria notada, porque se deve ter em mente que eu estava num edifício praticamente recente e novo, exceto as paredes, e cercado por uma criadagem bem equilibrada. Portanto, toda apreensão seria absurda, mesmo a despeito do local. Agora, me lembro, é simplesmente de que o meu velho gato preto, cujo temperamento eu conhecera tão bem, andava irritado e inquieto, de modo em que se afastava de seu feito habitual. Vagueava de sala em sala, desassossegado e ansioso, e farejava constantemente junto das paredes que faziam parte da estrutura gótica. Compreendo agora como isso deve ter parecido trivial, como
o inevitável cachorro das histórias de almas dos outros mundos que sempre rosna antes que o dono veja a figura fantasmagórica. Contudo, não posso suprimir tal fato. No dia seguinte, um criado se queixou de inquietação entre todos os gatos da casa, procurando-me em um estudo, um salão do segundo andar, com arcos ogivais, paredes apaineladas de carvalho preto e tríplices janelas góticas, dominavam o desfiladeiro de pedras calcárias e o desolado vale. E mesmo enquanto o ouvi, eu podia ver o vulto de negro se arrastando de um lado ao outro da parede ocidental e arranhando os painéis novos que recobriram a antiga parede. Disse o homem que devia ser algum cheiro, ou senão emanações singulares da velha alvenaria, imperceptível aos sentidos humanos, apenas afetando os órgãos delicados dos gatos, mesmo através das madeiras novas. Isso era o que eu realmente acreditava. E quando o camarada sugeriu a presença de camundongos nos ratos, fiz nota de que não houve ratos ali durante 300 anos e que até os ratos do campo das terras circunvizinhas dificilmente poderiam ser encontrados naquela altura, onde nunca constatara que aparecessem. Nessa tarde, fui visitar o capitão Norris, que me garantiu que seria incrível que os ratos do campo infestassem o priorado de maneira tão inesperada e sem precedentes. Naquela mesma noite, dispensando como de costume o camareiro, eu me recolhi ao quarto da torre ocidental, que escolhera para mim, a qual se chegava através do estúdio por uma escada de pedra e uma curta galeria, a primeira parcialmente antiga, a segunda inteiramente restaurada. Esse quarto era circular, muito alto e sem revestimento de madeira, sendo forrado com pano de arrás que eu próprio escolhi em Londres. Vendo que negro estava comigo, fechei a pesada porta gótica e me despi à luz das lâmpadas elétricas que tão inteligentemente imitavam velas, finalmente apagando as luzes e me mergulhando no vasto leito lavrado, tendo o venerável gato no lugar de costume junto aos meus pés. Não corri as cortinas e olhava para fora na janela do lado norte que tinha em minha frente. Haviam prenúncias de uma aurora no céu, e os delicados rendilhados das janelas se recortavam graciosamente sobre o fundo clarão. A certa altura, eu devo ter adormecido calmamente, porque tenho uma vaga sensação de ter emergido de um estranho sonho, quando o gato saiu violentamente da plácida posição. Então eu ouvi a frouxa claridade da aurora, com a cabeça esticada adiante, as patas da frente pousadas em meus tornozelos e as traseiras esticadas para trás. Estava olhando intensamente um ponto da parede um pouco à esquerda da janela, um ponto que o meu olho nada tinha de especial, mas sobre o qual tinha toda a atenção do gato, que estava agora concentrado. Observando, verifiquei que negro não se mexia e não me excitara em vão. Se o pano de trás realmente se moveu, eu não posso dizer. Eu acho que sim, muito levemente, mas o que eu posso jurar é que atrás do volume, é que de trás dele, eu ouvi um chiado muito baixo e distinto, como o de um rato ou camundongo. No mesmo instante, o gato pulou agilmente sobre a tapeçaria, arrastando a parte suspensa ao chão e deixando-a exposta à velha parede de pedra, remendada aqui e ali pelos restauradores, e na qual não se via sinal dos ladrões roedores. Negro ficou andando de um lado ao outro,
junto àquele pedaço de parede, arranhando o pedaço caindo de pano, aparentemente, tentando às vezes meter a pata dentre a parede e o assoalho de carvalho. Nada achou, e depois de algum tempo, voltou cansado ao seu lugar, nos pés da cama. Eu não me mexi em momento algum, mas eu também não dormi o resto da noite. Na manhã, interroguei todos os criados e verifiquei que nenhum notara algo anormal, exceto a cozinheira, que se lembrava do procedimento de um gato que ficara no peitoral da janela de seu quarto. Esse gato miara a uma hora indeterminada da noite, acordando a cozinheira, a tempo de o ver precipitar-se resolutamente na porta aberta e descer as escadas. Eu cochilei um pouco depois do almoço, e na tarde procurei de novo o Capitão Norris, que ficou muito interessado no que contei. Os singulares incidentes, tão sem importância e, no entanto, tão curiosos, despertavam seu senso do pitoresco, despertaram uma série de reminiscências de crendice local sobre fantasmas. Ambos estavam sinceramente perplexos com a presença de ratos, e Norris me emprestou algumas ratoeiras e um pouco de trigo roxo, que mandei os criados espalharem em alguns lugares estratégicos quando voltei. Recolhi-me cedo porque estava com muito sono, mas fui perturbado pelo mais horrível sonho. Eu parecia que estava olhando de uma imensa altura, adentro de uma gruta escura, cheia de imundícies até a altura dos joelhos, e no qual um homem de barba branca, em trajes de porqueiro, pastoreava seu rebanho de animais flácidos e esponjosos, cujo aspecto me enchia de insensíveis ascos. Depois, quando o homem parou, acenando com a cabeça, um formidável enxame de ratos começou a cair pelo mundo abismo e se atirou devorando os animais e o homem ao mesmo tempo. Fui bruscamente despertado daquela terrífice visão pelo movimento de negro, que estivera dormindo, como de costume, atravessado em meus pés, mas dessa vez não tive de indagar o motivo dos rosnados e bufos e do medo que o fazia cravar as unhas em meus tornozelos, inconscientemente da minha dor, porque em toda a volta do quarto as paredes ressoavam o nauseante som, o chiado nojento de enormes ratos enfurecidos. Não havia claridade da aurora para deixar ver os panos de trás, mas eu não estava tão assustado a ponto de não poder acender a luz. Quando as lâmpadas brilharam, vi toda a tapeçaria se agitando horrivelmente, fazendo com que os desenhos, um tanto originais, executassem uma singular dança da morte. Aquele movimento desapareceu quase logo, e o som também. Pulando da cama, tateei a parede com o cabo comprido de um esquentador que estava por perto, e afastei um pano de tapeçaria para ver o que havia por detrás. Nada vi, além da parede de pedra, e até o gato perdera aquele aspecto tenso que denunciava a presença de coisas anormais. Quando examinei a ratoeira circular colocada no quarto, encontrei todas as aberturas desarmadas, se bem que não restasse indícios de que alguma coisa fora apanhada e fugira. Continuar dormindo era uma tarefa impossível, e assim, acendendo uma vela, abri a porta e saí à galeria, em direção à escada, para descer ao meu estúdio, com o negro seguindo em meus calcanhares, antes de atingir os degraus de pedra. No entanto, o gato se precipitou em minha frente e desapareceu escada abaixo. Desci atrás e subitamente percebi, no grande salão embaixo,
ruídos de natureza inconfundíveis. As paredes apaineladas de carvalho estavam cheias de ratos, chiando e roendo, enquanto o negro corria de um lado ao outro com a fúria de um caçador mal sucedido. Dirigi-me ao interruptor e acendi as luzes, que dessa vez não fizeram cessar os ruídos. Os ratos continuaram o motim, precipitando-se com tal força e clareza que pude finalmente determinar uma direção definitiva a seus movimentos. Aquelas criaturas, em números aparentemente inesgotáveis, estavam empenhados numa estupenda migração de inconcebível altura a profundidade incomensurável. Naquele momento, houve passos no corredor e logo depois, 2 criados abriram a pesada porta maciça. Estavam percorrendo a casa para descobrir o que levara todos os gatos a um pânico assanhado e os fizeram precipitar-se em vários lances de escada abaixo, até se deterem. Miando diante da porta fechada do subsolo, perguntei se ouviram os ratos, mas responderam negativamente. E quando lhes chamei a atenção aos ruídos nos painéis, verifiquei que os barulhos tinham cessado. Com os 2 homens, eu desci a porta do subsolo, mas os gatos já se dispersaram. As ratoeiras todas estavam desarmadas, embora vazias, convencendo-me de que ninguém ouvira os ratos, exceto os felinos e eu. Eu me sentei no escritório até de manhã, pensando profundamente e recordando todos os fragmentos de lendas que eu conseguia desenterrar, referentes ao edifício em que eu estava habitando.